Agora estou com as mãos livres. Boa noite, pessoal. Graça e paz, tudo bom? Tá tudo muito bem? Faz assim. Quem tá legal faz assim. Glória a Deus. Tem muita gente nova, estou vendo algumas pessoas. Já até tive o prazer de cumprimentar o Fausto, a Cláudia. Sejam bem-vindos, viu? Vocês podem se tornar mais presentes conosco, a casa é sua. Tem outras pessoas também que eu tenho visto. O Paulo está ali conosco hoje, Paulo. Glória a Deus, bom te ver, meu querido. Quem? O John, meu amigo. Não, eu tenho que cumprimentar, fazer que nem o Ebert. Bom te ver aqui, meu amigo. Jonathan, Andressa. Para quem não conhece ele, gente, são desde quando a igreja começou, viu? São meus amigos de longa data aqui da Nova Aliança. Sião, ou Nova Aliança Marabá, pode dizer assim. Congregam lá na Betel. Amém, gente? Quem está querendo aprender algo novo da paz do Senhor hoje? Quem está com desejo de aprender algo diferente? Ou aprender algo, ou relembrar algo, ou fazer algo novo, diante daquilo que vai ser ministrado nessa noite. Eu não sei se postar a arte ali, mas hoje a gente vai meditar sobre o seguinte tema: jovem, o que fazer para ter uma vida próspera? É uma pergunta. Faça essa pergunta para o jovem que está aí do seu lado, adolescente. Jovem, vamos fazer aqui para jovem. O que a gente precisa fazer para ter uma vida próspera? É legal ficar com a mão livre, viu? Fica mais intimidador, né? Mas, gente, essa é uma pergunta legal, não é? Quem quer aqui ter uma vida próspera? Obviamente, todo mundo. E nessa noite a gente vai meditar um pouquinho, especificamente 3 coisas, que, se nós caminharmos diante disso, certamente nós teremos um resultado que nós podemos chamar de prosperidade. Amém? Mas antes de entrar na palavra em si, eu quero deixar uma coisa clara aqui. Para toda regra existe uma exceção, amém? Essa palavra aqui, acredito eu, que ela é pautada para a regra. Ah, Renato, hoje, essa noite, especificamente eu estou falando para a regra, vamos dizer assim, para aquele jovem, aquele adolescente, ou aqueles que já não se enquadram ou não querem se enquadrar nessa nomenclatura jovem e adolescente, mas que estão aqui conosco nessa noite e que desejam caminhar e aprender para ter resultados prósperos na sua vida, abundantes. Por exemplo, vamos supor, vou citar nomes, vamos supor que um jovem quer casar, né? Quem aqui quer casar, gente? Quem é solteiro e quer casar? Vou dar a pergunta. Quem é solteiro e quer casar? Amém, né? Tem uma galera boa aí que é solteiro e está querendo casar. Mas o pessoal gosta. Fala disso daqui, mexe no... Mas vamos supor que você, para chegar nesse ápice do casamento, vamos dizer assim, você precisa galgar alguns percalços. Por exemplo, conhecer a pessoa, se interessar por ela, criar aquele vínculo, ter uma profissão. Amém, né? Ninguém quer casar, tem que sustentar a pessoa, né? Uma profissão, até chegar no noivado e casamento. Mas vamos supor que alguém que esteja aqui entenda assim: não, Renato, o Senhor já falou comigo e eu vou ser um missionário lá na África e eu não quero, eu sou celibatário. Tudo bem, você é exceção. Tá bom? Você é exceção. A palavra vai ser ministrada
para a regra. Então, se alguém aqui no nosso meio já decidiu ser celibatário, essa palavra certamente não vai surtir muito efeito na sua vida. Mas o princípio é o mesmo, se você viver, certamente alguma coisa você vai colher. Amém, gente? Mas eu acredito, pelo menos até agora, não me chegou nos meus ouvidos que existe algum celibatário. Até onde eu sei, está todo mundo querendo casar, amém? Glória a Deus. Aqueles que não casaram, viu, vírgula. Mas bora lá, gente. É sobre isso que nós vamos falar. 3 passos, poderia até dizer isso daí, 3 passos para que nós consigamos chegar a ter uma vida próspera. O texto que nós vamos meditar está lá em Tiago, capítulo 1, o verso 5 ao verso 8. Amém, gente? Todo mundo achou? No verso 5 diz assim, minha versão NVI, diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade, e lhe será concedido. Verso 6 diz o seguinte: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois quem tem mente dividida é instável em tudo que faz. Amém? Feche seus olhos, vamos orar um momentinho. Pai, no nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta, Senhor, e ela por si só liberada já tem poder para alterar nossas vidas. Eu oro para que haja, Senhor, um entendimento nessa noite. Captura cada mente, cada coração, Senhor, agora. E que nós possamos crescer, compreender e praticar aquilo que nós iremos meditar nessa noite. No nome de Jesus, para alcançarmos frutos. Mas para que possamos alcançar uma vida próspera, uma vida abundante. Na autoridade do nome de Jesus. Amém, gente? A maioria, a faixa etária aqui da galera, sei lá, 14, mais novo. Tem alguém com menos de 14 anos aqui, sem contar as crianças? Algum adolescente com menos de 14 anos aqui? Vigia, crente. Tem alguém com menos de 14? Tem alguém com 14 anos aqui? Ao Emily, 14 anos. João também? 14 anos. Então, a média aqui de idade é de 14 anos para cima, com exceção das crianças, amém? Gente, nessa faixa etária de idade, é onde nós vamos tomar decisões que vão perdurar para o resto da nossa vida. Quem concorda comigo? Se você concorda, faz assim. Se você não concorda, deixa o bracinho abaixo. Concorda? Nessa época da nossa vida, nesse período da nossa vida, que nós começamos a tomar decisões que vão perdurar para o resto da nossa vida. Amém? Com 14 anos, a gente já começa a sonhar sei lá, hoje termina o ensino médio com quantos anos, viu? Na minha época, a galera terminava com 20. Então, tinha uma galera que reprovava. Eu não terminei com essa, não. Hoje a galera termina, está mais avançada, né? Mas, logo que termina o ensino médio, ela já tem uma decisão importante a se tomar. Qual profissão ela vai querer seguir carreira, não é verdade? Qual faculdade ela vai fazer? Permeando esse período, geralmente, depois que entra na faculdade, principalmente, já fiz faculdade, eu sei como é que funciona esse caminho. A pessoa começa a querer se engraçar, se for homem, com a moça. Se for a moça, começa a dar liberdade para o homem estar querendo se engraçar. Ou seja, conhecer alguém. Começar um relacionamento. Estou mentindo ou estou inventando coisa aqui? É mais ou menos assim, né?
E depois disso, tem aquilo que nosso pastor gosta de falar, que é a segunda decisão mais importante da vida do ser humano, que é o casamento. Ou seja, nessa janela de tempo, nós tomamos decisões muito importantes, sim ou não? E as decisões que nós tomamos nesse período são decisões que vão determinar o nosso futuro. São decisões que vão perdurar pelo resto das nossas vidas. E são decisões que nós teremos que administrá-las pelo resto das nossas vidas. Até aqui está compreensível? Dá glória a Deus se você está entendendo. Ou um exemplo claro, para vocês visualizarem isso que eu estou falando. Há quase 7 anos atrás, eu decidi me casar. Está ali a minha esposa, linda e maravilhosa. Gente, ela é linda e maravilhosa. Quem discorda tem problema de visão. E há quase 7 anos, eu tenho o quê? Administrado essa decisão, em permanecer casado. E nós já tivemos desavenças, desentendimentos, já de certa forma tivemos aquela briga um pouco mais acalorada, principalmente no primeiro ano do casamento. Mas foi uma decisão que eu tomei. E agora eu tenho que administrar e vou administrá-la até o fim da nossa vida. Então é sobre isso que nós vamos falar mais ou menos essa noite. Não sobre casamento, mas sobre algumas decisões. E se nós caminharmos nisso que nós iremos meditar, nós teremos decisões acertadas. E, consequentemente, resultados bons, agradáveis, prósperos. Amém, gente? Então vamos meditar um pouquinho no que a palavra de Deus diz. Lá no verso 5, ela começa dizendo assim: se alguém de vocês tem falta de quê, gente? Sabedoria. Peça a Deus, que a todos livremente dá de boa vontade, e isso lhe será concedido. No verso de número 5, a gente já começa a perceber algo aqui. Que nós precisamos pedir algo se nos falta. E geralmente, quando nós somos adolescentes, eu já fui adolescente não tem muito tempo, e eu era aquele adolescente que tinha gente que corria com faca querendo me matar, infelizmente. Eu era daquele bem provocador. O Senhor transformou a minha vida, gente. Tem um testemunho maravilhoso. Na maioria é brincadeira, é zoeira, mas o Senhor transformou minha vida. A minha esposa descobriu umas histórias recentemente, ela não acredita, mas enfim, eu vivi, eu tive uma infância legal. E geralmente, nessa época, quando nós somos adolescentes, quando nós estamos nesse período da nossa vida, e agora eu vou focar um pouquinho no adolescente, a gente gosta de ser meio questionador. Talvez não sirva para mim isso aí que você está falando. Não é possível que alguém aqui agora, disso tudo que eu já falei, até esse exato momento, está dizendo isso daí que ele está falando para mim não serve. É possível. Talvez tudo isso que ele vai falar aí pelo correr da história não serve para mim. Tudo bem, respeito a sua opinião. Mas isso é um fato. Isso é verdade, isso é real. Que principalmente nessa faixa etária de idade, entre adolescência e juventude, é a janela da vida, vamos dizer assim, onde mais falta sabedoria. Onde nós somos inconsequentes. Onde nós tomamos decisões erradas. Amizades que não deveríamos ter. E às vezes nossos pais nos aconselham, mas nós somos birrentos.
Papai, você não sabe o que você está falando, não. Ele é bom, o senhor é mau. Vou continuar com ele. No final quebra a cara e volta. Pai, você estava certo. Por falta de quê, gente? Sabedoria. Mas o texto ele é claro. Se alguém de vocês tem falta de quê? A gente pede a quem? A Deus. E ele faz o quê? Está claro isso, gente? Vamos fechar a Bíblia e acabar o culto aqui que a gente chegou lá. Todo mundo entendeu o que é isso, gente? Então, bastávamos nós lermos mais uma ou duas vezes, meditarmos por 5 ou 10 minutos e estava pronto. Mas o que acontece? A gente sai daqui quando terminar o culto, chega ali no final da rampa, cada um pega o seu rumo para a sua casa e amanhã se esqueceu de orar e pedir sabedoria a Deus. Estou mentindo ou estou inventando coisa? Gente, sabedoria é algo tão extraordinário que ela precisa permear a nossa vida desde a mais tenra idade. Só que Satanás tem roubado isso de nós pela nossa própria rebeldia e nossa dureza de coração. Porque nós achamos que somos bons demais, e os nossos olhos estão contaminados, e nós abrimos mão da sabedoria, e tomamos as nossas próprias decisões, às vezes até acertadas, mas Deus tinha algo melhor, decisões até boas. Talvez você não seja aquela pessoa que tocou fogo no mundo, não, você tenha sido aquela pessoa obediente, aquele filho obediente, mas que em algum momento deixou de tomar aquela decisão, ou escolher algo, ou fazer algo, quando deveria ter consultado ao Senhor, que sabiamente Ele daria uma resposta, e assim você deveria ter tomado uma decisão acertada, e colhido frutos melhores, ou estar mais longe do que está hoje. E nós temos ignorado isso. Eu acho lindo quando o Provérbios fala que nós temos que clamar nas esquinas por sabedoria. Pedir ao Senhor, como quem deseja algo muito precioso. E nós olhamos isso, e o apóstolo Tiago, anos depois, fala isso. Se alguém de vocês falta sabedoria, peça a Deus, que Ele tem prazer em dar. Então, gente, qual é a primeira coisa que tem faltado no nosso meio? Sabedoria. Nós, jovens, adolescentes, essa faixa etária aí, somos muito independentes de Deus, ou pelo menos queremos ser. E tomamos muitas decisões que deveriam ser pautadas. Buscar aconselhamentos, seja com pais, com pessoas mais maduras. Isso é sabedoria. O que é que o salmista diz? Que na multidão de conselhos ali há o que, gente? Sabedoria. Quando nós decidimos algo e nós pautamos aquilo diante de pessoas maduras, buscamos conselhos, seja com os nossos pais, sejam com líderes, sejam com pessoas de autoridade, nós estamos buscando o que, gente? Sabedoria. Para que nós possamos ter uma decisão acertada. Para que nós possamos ter uma caminhada melhor e lá na frente colher bons frutos. Quem aqui deseja, quem ainda não faz faculdade aqui? Faz assim. Quem aí deseja entrar numa faculdade boa? Aquela do sonho, aquela que está no seu coração. Peça sabedoria ao Senhor. Você ainda tem tempo. Essa palavra talvez se encaixe para você. Peça ao Senhor. Saia daqui gritando nas ruas, como diz
Salomão, pedindo sabedoria ao Senhor, de como você vai entrar naquela universidade. Se esse curso que está no seu coração é o curso que o Senhor sonhou para você, e Ele vai trazer com clareza e com sabedoria, você vai tomar a decisão, e lá na frente você vai colher esse fruto dessa decisão que foi tomada hoje. Glória a Deus, gente. Ficou pesado? Eu vou, repita comigo, eu vou pedir sabedoria. E meu Deus. Meu Deus, né? De verdade, gente, eu desafio você. No seu devocional, nas suas orações, quando você estiver caminhando, falando sozinho, fale com Deus. Deus me dá sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Senhor, eu quero sabedoria. Senhor, eu não sei o que é isso, mas me dá. Parece muito vago, mas eu quero, Senhor. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu quero, me dá. Amém, gente? Isso é algo que tem faltado no nosso meio. E quando eu falo isso no nosso meio, não é aqui exatamente, mas no meio dos adolescentes e dos jovens em geral. Mas claro, eu estou puxando a banana para a gente aqui. Falta sabedoria no meio dos adolescentes e dos jovens, e até mesmo no meio dos adultos, mas os adultos não são nosso público, então vamos focar nessa galera. E veja bem, aproveitando e falando dos adultos aqui, o texto ele não está falando sobre idade. Vale ressaltar isso. O texto em nenhum momento vai falar que somente o velho, ou somente aquele de idade mais avançada, tem sabedoria. Não. O Senhor está falando e dizendo no imperativo, peça a mim, que eu darei. Pode ser criança, adolescente, jovem, ou de mais idade. Peça a mim e o Senhor dará. Ou seja, para você ser sábio, você não precisa ser velho. Para mim, exercer sabedoria e caminhar em sabedoria, eu não preciso ser um senhor de 50 anos. Tem quantos anos, Carol? Posso ter 20 anos. Carol tem 20 anos. Ela pode ser uma mulher muito sábia, pedindo ao Senhor, o Senhor derramando, com apenas 20 anos. Tem quantos anos, Melk? Com 27 anos, o Melk pode ser o segundo homem mais sábio que andou sobre essa terra, porque o primeiro foi Salomão e Deus falou que não haveria mais ninguém, né? O segundo homem mais sábio se pedir ao Senhor e o Senhor entregar com 27 anos. E assim qualquer um de nós, porque se o Senhor diz que dá de bom grado, por que nós ignoramos isso? Porque nós jogamos fora essas pérolas tão preciosas, ou essa pérola tão preciosa. E interessante que o apóstolo Tiago é um apóstolo que gosta de bater. E ele já começa falando assim, gente, a sabedoria é necessária. No versículo 4 do livro dele, ele já vai falando, olha, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui no que Salomão disse, e sabedoria é o primeiro passo. O resto vem depois. Mas o texto continua, amém, gente? No verso de número 6, diz o seguinte, peça, porém, com fé. Repita comigo. Peça, porém, com fé. Sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar. Pois aquele que duvida é semelhante a uma onda do mar, que é levada e agitada pelo vento. Jovem adolescente e demais pessoas que me ouvem nessa noite. A dúvida, ela não deve existir no meio do seu coração.
Repita comigo, a dúvida não provém de Deus. A dúvida, ela não pode nos acompanhar. Está aqui meu filho. Ele tem 4 anos de idade. Se eu falar para ele que ao sair daqui eu vou levar ele para a praça da criança e brincar com ele a noite todinha, ele imediatamente vai acreditar no que eu disse. Não irá questionar e vai aguardar ansiosamente o momento que vai acabar o culto para que a gente possa brincar na praça da criança. Por quê, gente? Porque ele é uma criança e eu dou ênfase. 4 anos de idade. Por 2 motivos. Porque ele é uma criança e porque eu sou o pai dele. O que a Bíblia fala sobre a criança? Alguém chuta aí? Alguém lembra? A Bíblia vai falar, o próprio Jesus vai ensinar que nós devemos ser como? Porque deles é? Criança não duvida. Criança não duvida, ela acredita. Mesmo se você contar uma mentira, criança acredita. Ela não duvida. E por isso o Senhor compara-nos a uma criança. Nós precisamos ter fé. E fé é acreditar. Inclusive naquilo que nós não vemos. Na verdade, é naquilo que nós não vemos, na verdade, né? A definição de fé. É o Senhor falar algo para nós. E nós pararmos de falar, meu Deus, confirma. O Senhor falou, exemplo, viu, gente? O Senhor falou para o Tiago, por exemplo, que ele vai se mover em milagres e maravilhas na cidade. Diz amém, Tiago. Opa, é Matias. Mas aí o Senhor falou, estava orando, estava pedindo, aí o Senhor falou, aí Matias, será que foi Deus? Será que foi? Deus, confirma aí. Aí dá uma ideia de Gideão, né? Pega um negócio aí qualquer. Se acontecer isso, daquele um negócio fora do comum, aí eu vou saber que foi o Senhor. Dúvida. Gente, se o Senhor falou, está falado. Se meu Deus disse algo a meu respeito, eu vou acreditar. Está pautado nisso aqui? Se foge disso daqui, aí eu duvido. Se aquilo que foi dito, profetado, etc e tal, não tiver pautado nisso aqui, aí eu duvido, eu ponho em xeque. Aí eu vou julgar a profecia, né? Guardar e vou julgar a profecia. A palavra diz que a gente também deve ser tolo. Mas se meu Deus falou, principalmente em experiências pessoais, porque tem gente que julga, duvida até de experiências pessoais. Está orando a vida inteira. O Senhor fala, foi Deus mesmo? Será que é isso mesmo, Senhor? Fulano, tu vai ser pastor. Eu te separei para esse tempo, para que tu cuide do meu rebanho. É isso mesmo, Deus? Tem como o Senhor confirmar para mim mais uma vez, falando através de um profeta teu? Gente, que é isso? A falta de fé tem minado as nossas forças. A falta de fé tem destruído alicerces da fé. E nós falamos sobre alguns fundamentos da fé: palavra, oração e jejum. Quem lembra disso? A falta de fé tem minado isso. Por quê? Se eu não tenho fé, eu vou acreditar o que Deus fala na palavra? Sim ou não? Somente história da carochinha. Se eu não tenho fé, se eu duvido, eu vou jejuar, gente?
Não, porque eu vou só passar fome. Eu vou acreditar que o jejum vai ter algo proveitoso na minha vida? Não. E assim sucessivamente. Então, a nossa geração, essa geração, é Y, Z? Me perdi. Essa geração agora, que tem geração Z, Y, depois eu vou falar bonito. Tem essa geração, ela é uma geração muito apóstata, pode-se dizer assim. Duvida de tudo. Põe em xeque tudo. Inclusive as coisas de Deus. E principalmente as coisas de Deus. Será se foi Deus de verdade que disse isso? Será se o Deus que eu sirvo me falou assim? Confirma. Eu preciso de um profeta, eu preciso da pastora Fátima. Quem conhece a pastora Fátima aqui sabe que é aquela mulher do manto. Ela só passa o olho, Deus usa ela poderosamente. Preciso que o pastor Nonato coloque a mão na minha cabeça. Preciso que o pastor Carlos me dê uma palavra de encorajamento confirmando aquilo. Meu Deus, para que tudo isso? Se é algo que você já tem no seu coração e você tem colocado diante do Senhor, e o Senhor usou um dos seus profetas para confirmar, amém, glória a Deus. Mas se o próprio Deus já te trouxe confirmação, se acalme. Aquieta a sua alma. Creia que no momento certo, se Ele quiser confirmar mais alguma coisa, Ele vai usar alguém. Senão, Ele já falou a seu respeito. Creia. Exerça fé. Eu não vou te expor não, viu, Laísa? Tem uma história engraçada tua, mas eu vou te... Vou deixar esse cartucho para outra ministração. Mas é assim, gente. Fala assim, Senhor, vamos lá, gente, Senhor, eu vou acreditar naquilo que o Senhor já disse ao meu respeito. Sempre. Amém, gente? O Senhor espera de nós algo, uma correspondência na altura da expectativa dele. E se nós não tivermos fé para corresponder nisso, quem vai perder é Deus, gente. É o Senhor que vai perder, ele vai ficar menos Deus por conta disso? Não, sou eu e você. Lá na frente, quando nós chegarmos aos 50 anos, que nós olharmos para trás, nós vamos lamentar. Provavelmente. Amém, gente? Estão comigo aqui? Quem estiver entendendo, dá glória a Deus aí. Quem não estiver entendendo, diz misericórdia. Tem gente que não está entendendo. Mas vamos lá, vamos seguir o texto. Verso 7 diz assim: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois essa pessoa tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O que é que tem faltado na nossa geração? Essa geração agora. Ou o que nós temos visto com clareza que o texto expõe? Ânimo dobre. O que é isso, Renato? Tem faltado constância. Tem faltado constância no nosso meio, adolescentes e jovens. Ora, nós estamos bem.
pulando aqui na frente. Ora, nós estamos mal, jogados no canto, com depressão, ansiedade, todo tipo de mazela. E isso não é uma lacuna muito grande, não. Para alguns, é apenas 24 horas. E eu não estou aqui menosprezando essas doenças, porque eu reconheço e sei que é verdade. Elas estão aí. Mas, até que ponto nós temos deixado elas nos afetar? Até que ponto nós temos dado guarida para que elas se instalem nas nossas vidas, nas nossas mentes, e se torne algo que eu possa dizer que é meu. Eu tenho, eu possuo. Gente, mais uma vez, não menosprezando quem já passou, quem passa, ou quem tem, ou quem já teve. Respeito. Acredito que tem, precisa de tratamento, sim. Mas a minha Bíblia me ensina que eu devo, em oração, em súplicas e em lágrimas, não viver ansioso. Mas não é sobre isso que nós vamos falar. Vou falar sobre o ânimo dobre. Ora eu estou bem, ora eu estou mal. Ora eu estou legal, ora eu estou mais ou menos. Falo com um cidadão de manhã, quando dá a noite, estou ruim. Não estou legal mais não. O que foi que aconteceu, fulano? Uma situação aí, tenho vontade de largar tudo, desistir. A falta de constância não vai te levar em lugar nenhum. Ou a inconstância vai deixar você onde você está. Pessoas inconstantes não chegam a lugar nenhum. Desejam, querem, sonham, mas não vão a lugar nenhum. Porque começa e não termina. Porque desejam, mas não tem força para dar o primeiro passo. E às vezes, quando dá o primeiro, segundo, terceiro, acontece a primeira adversidade. Não quero mais. Volta. Inconstância. O inconstante, essa pessoa inconstante que tem ânimo dobro, ela só vive reclamando. Nada presta, não está bom. Essa pregação do Renato agora à noite não está boa, não. Vive reclamando da vida. Reclama do pai, reclama do amigo, reclama da amiga. Reclama da reclamação da amiga. Reclama da reclamação que ela mesmo foi reclamando por alguém. Está reclamando. Está sempre murmurando. O inconstante é assim. Afinal, não tem um pingo de autorresponsabilidade. A culpa é do outro. E aqui entra, o inconstante, ele não assume responsabilidade alguma. Ele está sempre culpando o próximo. Vou falar um negócio aqui, mas segurar minha língua aqui, dar um filtro. Sempre a culpa é do próximo. Meu Deus do céu, como isso é tão real. Como isso é tão real, infelizmente, no nosso meio. Quando eu falo nosso meio, não especificamente somente aqui, de uma forma geral, tá bom, gente? Mas também nós vemos, se nós aprofundarmos, nós vamos encontrar aqui, infelizmente. O inconstante, ele sempre está em débito com a palavra, com a oração, em débito com as suas emoções e com a sua própria vida. Isso é muito sério. A pessoa inconstante, nada está bem. A vida dela não está legal.
Ela pode até viver sorrindo, te dar aquele abraço, aquela batida, mas não está nada bem. Ah, Renato, mas tu falou tanta coisa. Na verdade, tu expôs algo. Tu levantou coisas negativas. Vamos se dizer assim. Esse era o meu objetivo. Para que nós pudéssemos enxergar o quão distante nós estamos disso aqui. Eu comecei a pontuar e levantar para expor aquilo que está em desacordo com aquilo que nós acabamos de ler e meditar um pouquinho. Mas vira aí para o seu amigo do lado. Diz aí, tem jeito. Afinal, nós vamos responder uma pergunta, não é verdade? Pergunta aí para o seu amigo novamente. Jovem, o que fazer para ter uma vida próspera? A resposta é simples. É fazer tudo isso, ou seja, tudo aquilo que não foi dito aqui. Porque aqui eu levantei erros para mostrar a discrepância e a comparação. Agora, se eu sou inconstante, eu vou ser constante. Se eu ando com dúvida, eu vou ter fé. Você entendeu? Se eu não tenho sabedoria e não quero buscá-la a partir de hoje, eu vou buscar. Então, em outras palavras, jovem, vamos lá de novo, jovem, pergunta aí, jovem. Responda para quem você perguntou. Eu vou buscar a sabedoria de Deus. Não duvidarei de Deus. E serei constante, meu Deus. Assim eu teria uma vida próspera. Amém, gente? Eu preciso buscar no meu Deus sabedoria. Eu preciso buscar no meu Deus fé. Afinal, Ele é o autor e consumador dela. Eu preciso ser constante. E eu caminhando nesses 3 princípios apenas. Você, de 14 anos, ou você, de 30, que está aqui, comece a aplicar esses 3 princípios na sua vida hoje. E daqui a 10 anos nós conversamos novamente e vamos ver se você não vai ter uma vida próspera. Não é mandiga do Renato, não. Isso é Bíblia, é princípio bíblico. Você ainda que não tomou as principais decisões da sua vida. Esses dias o Felipe estava fazendo concurso, não era, Felipe? Estava fazendo concurso, não era? Uma decisão. Não vou nem perguntar se passou ou não. Vou te expor, meu filho. Eu sei que você estava fazendo concurso, eu sei que você estava se dedicando. Mas é uma decisão importante. Tem quantos anos, Felipe? 14, 15? 16? 15. Tem 15 anos. Uma decisão importante. Concurso da aeronáutica, não era? Seguir carreira militar. Gente, peça com sabedoria. Tenha fé. Seja constante nos seus estudos, Felipe. Na sua vida com Deus. Não esqueça o Senhor, e o Senhor vai te honrar. E isso eu digo para cada um de nós. Eu me incluo nisso, viu, gente? Eu não estou me excluindo, não. Eu preciso buscar sabedoria no meu Deus, porque senão eu não vou saber nem falar nada para vocês. Vou falar besteira, vai acabar matando todo mundo. Preciso ter fé para crer que o Senhor colocou nas minhas mãos a vida de cada um de vocês. Eu preciso prestar conta para Ele. Afinal, eu decidi, juntamente com minha esposa, caminhar com vocês. E nós temos buscado isso no Senhor. E nós temos que ser constantes, porque senão vai tudo por água abaixo. Então, aliança jovem, aliança teen,
busquem no Senhor sabedoria, fé e constância. E vejam se daqui a um curto tempo, de 5 anos, 10 anos, vocês não vão ter uma vida próspera. E quando eu falo próspera, gente, eu não estou falando de riquezas não, viu? Pode ser que você seja daqui a 10 anos muito rico, mas uma vida próspera é uma vida abundante. O pastor já falou muito bem sobre isso. Amém, gente? Quem aqui compreendeu essa palavra de hoje? A palavra que eu trouxe hoje não é aquela palavra do fogo, aquela do manto, que todo mundo no final rodopia, joga a cadeira. Se o Senhor quiser fazer, amém. Mas é instrução, amém? Uma instrução, um ensino. E que eu e você precisamos caminhar. A palavra foi lançada. Hoje, vocês não podem se dizer mais inocentes. Eu não sabia. Não. A partir de hoje, vocês têm pelo menos esses 3 princípios bíblicos para caminhar e ter uma vida diante de Deus e dos homens próspera. Amém, gente? O Ministério de Louvor pode... A gente já vai encerrar. Hoje... Vamos só orar um pouquinho. Quem gostou da palavra, gente? Quem entendeu? Glória a Deus. Eu gosto. Vamos exercer. Em oração. Vamos começar a pedir a partir de hoje para o Senhor isso. Sabedoria. Repita comigo, sabedoria. Vai repetindo, ficando de pé. Sabedoria, fé e constância. Se você é uma pessoa independente, estou dando uma instrução de como você vai orar, tá bom? Como você vai pedir para o Senhor isso. Você vai abrir sua boca e falar, tá bom? Não sou eu não, é você. Se você é uma pessoa que gosta de andar só, é independente, gosta de tomar decisões sem pedir conselho para ninguém, inclusive para os seus pais, peça perdão ao Senhor agora. E peça para que o Senhor quebre isso na sua vida e lhe ensine a ser alguém humilde, que subjuga a sua vontade a pessoas de autoridade. E peça a Ele sabedoria. Se você é alguém que duvida de tudo, inclusive das coisas que o Senhor diz a seu respeito através da palavra, ou de alguma experiência que você já teve com Ele, peça perdão a Ele. E peça para que Ele aumente a sua fé. Se você é alguém que é inconstante em suas emoções, ou na sua vida, que vive reclamando das coisas, que vive pondo a culpa no próximo e não tem responsabilidade alguma com as suas próprias BOs, peça perdão ao Senhor e peça para Ele derramar constância sobre a sua vida. Essa noite é uma noite que nós precisamos nos alinhar, nós precisamos avançar em muitas coisas, mas isso é algo do nível pessoal. Eu não posso impor a mão sobre a sua cabeça e você receber tudo isso, não. É algo que você tem que pedir e buscar, e o Senhor vai derramar, e Ele mesmo vai transformar. É algo do seu interior. Então eu quero que você abra sua boca. Esqueça o amigo do lado. Em nome de Jesus, esqueça o seu amigo do lado. Isso é um momento sério. Chega de brincadeira, coisa séria. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Nós estamos em um momento importante. O Senhor quer quebrar coisas que precisam ser quebradas e que tem impedido de avançar. Coloque o seu coração diante do Senhor.
ministério de louvor vai ministrar uma canção. O Espírito Santo tem pairado sobre este lugar desde o início do culto. Ele pode alterar a sua vida hoje e agora, se você quiser. Se você obedecer e fazer isso que eu estou lhe instruindo a fazer. Renato, porque tu está pedindo? Não, mas porque eu sou autoridade aqui nesse lugar. Entenda um pouco de autoridade e submissão. Seja submisso agora e veja o que o Senhor pode fazer na sua vida. O ministério de louvor vai tocar uma canção. Seja sincero com o Espírito Santo. No nome de Jesus. Amém.